tarde, ouvintes da Rádio TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, rádio e TV Menorá. E hoje, diretamente de Cotia, São Paulo, para todo o planeta. Isso, Cotia, ao lado da cidade de São Paulo, capital paulista. Nós nos encontramos aqui em Cotia, então, nessa cidade abençoada, que tem aí uma grande responsabilidade, né, hoje, junto a essa megalópole São Paulo, de estar aí recebendo, né, inclusive os trabalhadores, as pessoas que têm servido aí, né, essa megalópole São Paulo, porque muitas pessoas que trabalham em São Paulo moram nas cidades vizinhas, né, como é o caso também da cidade de Cotia, que também é uma cidade muito grande, uma cidade que tem se desenvolvendo muito. E o que tem acontecido justamente com a nossa irmã Patrícia Freitas, abençoada, que tem feito, né, sua vida, né, cristã hoje conosco, congregando na Igreja do Senhor Jesus em São Paulo. E nós já aproveitamos esse início desse programa, nesse nosso bate-papo edificante aqui, da Palavra de Deus, porque para ser edificante tem que ser da Palavra, né? Então, nosso bate-papo edificante hoje, né, sobre a Palavra de Deus, né, como diz a Palavra, nós devemos sempre, né, estar falando de Deus, estar falando das coisas do Senhor, e nos momentos livres, sempre que possível, né, cantarolando hinos e cânticos espirituais, né? E sempre que possível, né, nesses momentos assim de comunhão nosso, sempre compartilhando um pouquinho antes, como nós estávamos, né, nos bastidores aqui antes, falando da palavra, compartilhando. Nós tivemos um tempo aqui antes junto com o Senhor, e muito edificante sempre, né, esses momentos de comunhão dos quintas. E nós oramos também, né, tivemos aí com o Senhor ungindo cada um de nós aqui com o seu óleo precioso, aspergindo o seu sangue, né, sobre as nossas vidas, para que você, ouvinte, telespectador, pudesse estar, em nome de Jesus, hoje sendo abençoado pela sua palavra, mais um quinta ao vivo, nesse 6º ano já, né, desde 2009, nesse programa aí que tem acompanhado, né, nesses momentos, né, fantásticos, maravilhosos, tremendos, né, que é a expansão do Evangelho pleno, do Evangelho do Reino, da Igreja de São Jesus Cristo, né, nesse momento, né, em que nós estamos vivendo, em que os tempos estão realmente acabando, né? O amor está se esfriando, nós estamos vendo que a graça está acabando, né, e que as pessoas estão ficando cada vez mais desesperadas, né, e que nós temos muita coisa para fazer, né, minha irmã? Mas para nós iniciar aqui, eu vou convidar minha irmã, então, nossa irmã Patrícia Freitas, de Cotia, São Paulo, para contar um pouquinho da história, para falar um pouquinho como é que começou, né? É como o Senhor te dirigir para ver como é que surgiu tudo, né? Esse momento assim de conversão na Igreja de São Jesus, né? Mas eu queria assim que tu conversasse assim, né? Começasse, né? Liberando, né? Junto comigo esse oralê, essa oração, leitura, porque a fé vem pelo ouvir. Vamos profetizar a bênção aqui nessa casa, nesse local. Nós hoje que viemos aqui especialmente visitar, né? Trazer para você, ouvinte, telespectador, mais um testemunho, né, aqui do estado de São Paulo, para você conhecer novos irmãos, né, novas irmãs, para que você possa estar por dentro da expansão desse evangelho que não para, né, que são mais uma cidade nova que você está hoje conhecendo, então, Cotia, São Paulo. Então, que você possa estar, minha irmã abençoada aí, então, fazendo parte desse que talvez seja muito bem-vinda. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele. Amém? Então, boa tarde, minha irmã. Seja bem-vinda, graça e paz. Amém. Amém. Contar um pouco de como foram as coisas, né? Durante a minha vida, eu era de uma família católica, não praticante, como todo mundo costuma dizer. Então, ia de obrigação na missa, quando ia, né? E aí cresci desacreditando do Senhor, né? Não desenvolvia a fé, porque para mim era uma obrigação, uma coisa muito automática. Com o tempo, eu fui crescendo e experimentando algumas coisas, né? Até fui em algumas religiões diferentes, espírita. E depois acabei, durante muito tempo, me posicionando como ateia, não acreditava em absolutamente nada, achava tudo alguma desculpa aí para tentar conformar as pessoas. E
com o tempo, assim, eu fui tendo algumas experiências de vida, fui passando por alguns problemas bem graves, me coloquei em depressão, e eu lembro que um dia eu ainda perguntei, falei, Deus, se você existe, então se mostra, né? Quando eu me coloquei desse jeito, eu ainda não foi tão rápido assim, né? Foi só o iniciar. Ainda fui parar numa outra religião, né? Fui ter ali alguma experiência ainda espírita, né? Mas aí em outra linha. E com o tempo, acho que Deus foi mostrando e na minha família já estava acontecendo, né? Uma obra, minha mãe se converteu, né? Então, acho que ela orou muito e a gente acabou sendo resposta aí de tanto clamor, né? Depois de muito tempo, de alguns anos até, eu tive o contato assim, com Cristo real. E assim, da pior forma possível, né? Então, Deus, eu fui bem quebrada. E foi bem no sofrimento mesmo que eu passei, né, a procurar Jesus. E aí aceitei. Depois disso eu vi uma mudança começar a acontecer. E aí passei a congregar. Mas não me batizava. Tinha essa questão que eu não me batizava. Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha... Aconteceu alguma coisa, o cadastro da igreja que eu ia e tal. E aí eu tive conversando, né, aconteceu de eu trabalhar com o Flávio Manarelli, que faz parte da Igreja do Senhor Jesus. E a gente ali no trabalho, convivendo juntos durante uma semana, a gente acabou, né, indo para conversar sobre Jesus, e eu disse que aceitava e tudo. E aí disse que não me batizava. Eu falei, nossa, eu não sei porquê, né? Ele, não, então... E aí dessa forma eu conheci a Igreja do Senhor Jesus, entendendo que o batismo era... né, algo necessário, e aí, através da palavra, ele me mostrou quanto isso era necessário, e eu estava passando batido, né, achando que tá bom, se acredita em Deus e basta, né? E, na verdade, não, a gente tem que obedecer às coisas que Deus manda, está na palavra. Então, rapidamente, eu fui me batizar através de um e-mail, né, porque eu estava com ele no Rio, quando voltei a São Paulo. Aí já fui à igreja, e aí comecei a frequentar. E aí Deus realmente trabalhou bastante. Foi por e-mail, né? Mesmo, né? Foi, ele mandou um e-mail para você. E e-mail, endereço. Com o endereço, aí eu fui, participei, aí combinei com o irmão Leandro. Sozinha, né? Cheguei. E aí, sozinha, nem pedi para... Na época não tinha quem fosse comigo. Quem é o Cleider, foi bem assim. E aí acabei me batizando rapidamente, foi uma questão de dias, de só combinar a agenda, graças a Deus. E aí a vida realmente mudou, não é que os problemas, né, desapareceram, mas a gente aprende a lidar de um outro jeito quando a gente abre os olhos espirituais, quando Deus começa a atuar. É claro, né, que a gente erra, peca e, enfim, às vezes, né, vai lá para o ego, aí volta, se arrepende. Graças a Deus a gente tem essa possibilidade porque a gente está salvo, né? Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa salva, que estou no caminhar aí com Deus, estou tentando, sem desistir, persistindo, e é isso, assim, esperando em Deus sempre, né? Às vezes a gente cai, mas logo levanta, porque Deus até arranja, assim, para que na hora certa a gente tenha o consolo, para que na hora certa a gente seja aprovado. E hoje eu percebo que tudo isso não é coincidência, não é acaso, como eu pensava antes lá, na época que eu não tinha Cristo ainda, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez e através da igreja, né? A igreja muitas pessoas não dão essa atenção, acham que não é necessário ir para a igreja, mas é um momento que você recebe muito, né? E congrega, então é do maior valor, né? Então agradeço muito a Deus por tudo isso que aconteceu. Posso dizer que, né, a vida é outra agora. Amém. Amém. E assim, meu irmão, eu queria já aproveitar, né, mandar um abraço aí para os irmãos do Rio de Janeiro, né? Nossos irmãos aí da congregação do Rio, né, que tem sido ricamente abençoados aí com o nosso irmão, né, nosso presbítero aí do Rio, irmão Flávio Manarelli, grande evangelista, né, que sempre tem sido tocado aí pelo Senhor para estar levando o reino, né, às pessoas, né. Eu me recordo assim que foi muito interessante assim, né, que daquele contato, né, e do e-mail e do contato que eu fiz com ele, me falou e tal,
do trabalho que vocês desenvolviam junto na área comercial, dessa empresa de tecnologia, de TI. E como Deus, né, faz os seus arranjos, e como nós temos que estar sensíveis ao Espírito, atentos, né, ao mover de Deus, nós, irmãos, né, membros do corpo, né, assim como o irmão naquele momento, né. E hoje nós temos que estar atentos, você que ouve, você que está ligado, meu irmão, minha irmã, né. Nós que estamos aqui hoje em São Paulo, que temos esse encargo, esse ministério de expansão, para justamente não deixar, né, que pessoas escolhidas por Deus, né, acabam, né, muitas vezes passando por nós, a gente não vê, né. Mas graças a Deus, né, a irmã está aqui hoje, está tudo certo, e eu glorifico ao Rei Jesus aí por esses arranjos todos, e realmente a irmã foi lá no endereço que naquele e-mail que eu te enviei depois e me apresentei, enfim, e você foi lá e nós nos conhecemos, e aí você começou a congregar, né, e veio um pouquinho, ouviu um pouquinho, daí se afastou um pouquinho e voltou, e logo em seguida já, né, o Senhor fez o arranjo, né, que tinha que fazer. E aí é que eu queria que tu contasse para nós desse iniciozinho do arranjo, quando você pediu pelo batismo e quando você sentiu a necessidade mesmo um estudo de um grupo familiar aqui nesse local. Bom, quanto ao batismo, né, conversando com o irmão Flávio, ele foi através da palavra mesmo, colocando, né, leu comigo, disse o quanto isso era necessário e disse o quanto isso era simples, porque a igreja que eu frequentava na época tratava de uma forma mais burocrática. E aí eu me enrolava nisso e nunca fazia. A história da foto, né? Na verdade, eu até brincava, quando ele perguntou, por que você não, né, tudo bem, você já se batizou? Não. Por quê? Por causa da foto. Então, realmente, tinha um cadastro, tinha uma foto que eu olhava para o negócio e falava, não tirei a foto. Então, quando eu passar em algum lugar, eu tiro. Aí, nessa, passaram, assim, meses, só isso, né? Então, estava passando o tempo e eu não resolvi uma questão simples, não obedeci a Deus por uma coisa muito simples, né? Mas eu pensava, quando eu passar em algum lugar, eu tiro a foto. Aí, quando eu estava na rua, eu nunca me lembrava, eu nunca via, porque hoje em dia é mais raro, né? Hoje, com o mundo digital. E aí quando eu olhava o papel de novo, tá bom, quando eu passar num lugar eu tiro a foto, e nunca passava. E aí quando ele falou, não, mas não precisa de foto para se batizar, né, não precisa de nada disso. Então, aí sim, né, eu me falei, não, eu quero fazer, né, foi uma decisão. E aí quando eu voltei desse treinamento, nessa época ali que eu fui, né, dar treinamento para ele e fazer um treinamento da empresa lá. Quando eu retornei, eu estava muito decidida, né? Então, e aí foi um caminhar, né, até o desenvolvimento, né, a questão de entender como as coisas funcionam, o que Deus quer, porque a gente não consegue pegar a Bíblia e engolir inteira e sair praticando. A gente precisa reforçar isso todos os dias, né? Você me perguntou uma outra coisa que era do grupo. Eu estava num momento muito difícil quando tudo começou, né? E assim que eu batizei, aconteceu uma separação, né, na minha vida, me separei, e eu tinha uma dependência muito, muito grande emocional, né, dessa pessoa que vivia comigo, e eu achava que o mundo ia acabar. Eu achava que eu não ia mais viver, então eu caí assim, e eu já tinha me separado várias vezes e não conseguia. Então me separava e manipulava para que ele voltasse, dizer alguma coisa. E dessa vez não, como eu estava com Deus, não, olha, você vai segurar, vai doer, mas seja o que Deus quiser, né? Tem que entregar para Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque, né, eu entreguei e realmente passei por momentos de dificuldade, isso acabou, essa fragilidade, né? E graças a Deus a igreja tinha essa possibilidade do grupo dentro de casa, então além de ir à igreja, a igreja vinha até a casa, então isso foi maravilhoso. Eu lembro que eu não contava, era às quintas, eu lembro que do domingo para quinta eu ficava, tem que chegar à quinta, porque é um momento de bastante compartilhar e de muita alimentação, porque a gente sempre tem aí um trivídeo para assistir.
E aí sempre aquilo vai confortando, né? Eu precisava muito daquele momento. E o grupo persiste até hoje, graças a Deus, né? Às vezes a gente consegue trazer outras pessoas que ainda não aceitaram a Cristo para compartilhar, para entender um pouco. E é uma oportunidade boa, né? Além de tudo que a gente tenta fazer, de ser usado, né? De estar posicionado do jeito que Deus quer. Mas o grupo é realmente um instrumento de alimentação. E eu acho que assim, o compartilhar é muito importante, porque a gente às vezes fica preso dentro de, né, minhocas na cabeça. Eu tinha muita minhoca na cabeça. Devo ter ainda, mas bem menos, né, porque Deus vem trabalhando muito. E com certeza o grupo é um dos instrumentos bem importantes para isso. Então, eu agradeço a Deus também pelo grupo. Realmente foi muito diferente, né? Fez muita diferença na minha vida. E dentro desse processo todo, né, a gente vê assim que Deus tem trazido muitas oportunidades, né, para o nosso crescimento, né? Porque a obra do Senhor é perfeita, né? Ele tem colocado cada um de nós, né, na posição que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, né? E do jeito que Ele quer. Amém? Então nós vemos assim que cada um tem um momento e cada um é usado, né, em determinado lugar, da forma que Deus quer, para que o propósito dele na vida das pessoas, né, e nas nossas de servi-lo se cumpra, né? Lembrando que ninguém é nada, né, a não ser um servo inútil, né? Mas como é importante nós estarmos à disposição do Rei, né, pensando no próximo, olhando para frente, olhando para a vida das pessoas, né, como altruístas, não egoístas, né? Eu vejo assim como nós fomos treinados, né, por Satanás, pelo diabo, a ser um amante de si mesmo, né, um egoísta, né, um ingrato, né, um impuro, né? E a própria palavra nos trouxe no início: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não o mundo, nem as coisas deste mundo, né? E como Deus enfatiza isso, e em todas, né, as escrituras, toda a palavra, em todo esse manual maravilhoso aqui, que nos leva a ser servo, né, que nos leva a ser simples, que nos leva a ser desapegado, né, que nos ensina tanta coisa, que nos leva à paz, né? Que livro maravilhoso isso aqui, é uma coisa abençoada demais, né? E não, é infindável, né? Cada dia vê uma passagem, uma novidade, né? Parece que a gente nem leu a Bíblia nunca, né? Então Deus deixa bem claro assim da importância de nós valorizarmos isso, né? Então, como a irmã colocou aqui, né, a irmã Patrícia Freitas, você que está conectando agora, cidade de Cotia, nós estamos hoje em São Paulo, fica ao lado da capital, São Paulo. A irmã colocou aqui que em determinado momento, né, ela não sabia viver sem esse relacionamento, né? Não sabia viver, e durante anos teve vários problemas, né, inúmeras situações muito difíceis, né? E que através da manipulação, como a irmã relacionou, através de um espírito, né, das trevas, né, ela vivia uma mentira, um engano, né? Provado hoje por Deus que, quando entregue ao Senhor e pela palavra no momento, né, que Deus tomou posse da tua vida, governo, legalidade, porque você deu, Deus te mostrou que quem te supre é o teu verdadeiro marido, que é o teu Criador. Amém? Então eu queria assim, minha irmã, porque a gente sabe que hoje muitas pessoas, né, tenho certeza, né, ou estão assistindo ou conhecem alguém que passa situações parecidas, né? E que talvez, né, o teu testemunho, né, daquele dia, daquela hora, daquele momento, né, que naquela primeira visita que nós chegamos aí, né, que naquela primeira visita, sem saber o que ia acontecer, o que ia virar, né, se ia começar um grupo, se não ia, né? Mas no momento que tu estava passando aquele momento, né? Conta assim para nós um pouco mais do que tu estava vivendo e o que tu sentia, né? Para as pessoas entender, né, quão poderoso Deus é. Amém.
Bom, naquele momento, né, que chegou o grupo, a ideia do grupo, que vocês vieram visitar, eu realmente estava bem no começo da separação, né, e estava pura depressão. Pura depressão, eu não fazia outra coisa além de chorar. Eu acho que a gente perdia um bom tempo, né, só enxugando as minhas lágrimas, só deixando elas rolarem, na verdade, né. Mas foi o começo de uma grande limpeza que Deus está fazendo, né? Ainda, eu acho que ainda tem muita coisa para limpar. Eu lembro que assim me fazia muita, né? Eu senti o quanto aquilo era que diferente de qualquer outro consolo, né? Assim, foi realmente um começo da vida espiritual. Eu acho que por mais que eu viesse tentando há alguns anos, a gente vê como é, né? Como Deus trabalha. De repente, em muitos anos não acontece nada e em pouco tempo começa a acontecer as coisas muito rápido, né? Então, eu lembro que eu chorava muito, assim, eu não conseguia, né? Achava que, olhando hoje, parece que eu nem absorvia tanto, mas estava ali numa sede danada, né? Então, Deus foi maravilhoso nesse momento, porque eu fui me confortando a cada encontro era menos choro, até que eu consegui levantar e começar a andar. Parecia que eu estava muito, né, caída, machucada, e aí fui levantando e me fortalecendo. Nossa, graças a Deus, né, que a gente tinha esse mecanismo, né, essa possibilidade de ter esses encontros. Eu tive dias muito difíceis, né? Porque eu acho que eu fiz muitas coisas ser fora da bênção de Deus, e daí é difícil. Quando você se dá conta, começa a entender Deus e absorver um pouquinho da palavra, você começa a perceber o quanto você que achava ainda que tinha alguma vida espiritual, né? Porque eu já estava ainda na igreja, mas ainda não, né? Através do grupo eu pude entender melhor, porque a gente tem a oportunidade de entrar um pouco mais, né? Pegar uma palavra, deixar ela entrar, a gente compartilha. Às vezes o que um fala, você se reconhece ali, e as pessoas, assim, Deus usa tanto as pessoas nesse momento, né? Porque a pessoa às vezes está dizendo aquilo para ela dentro de algo que ela viveu naquela semana, ou que veio para ela, né? Não é uma coisa que foca, que você precisa direcionar ou fazer uma grande estratégia. Deus trabalha, é só a gente permitir, né? Então eu fui permitindo, abri a porta da minha casa, estava aqui entregue, né? Muito pelo sofrimento, vivi realmente coisas muito difíceis. Eu lembro que eu não conseguia nem falar, tudo acabava em lágrimas. Às vezes eu chegava lá no culto e estava, né, assim, entrava chorando também, mas aqui no grupo era demais, né? Eu não conseguia nem. Então eu vi que a cada semana Deus foi trabalhando, e hoje assim, eu não me lembro de chorar. Não por isso, às vezes a gente se emociona, mas não tenho, né? E outras coisas que aconteceram foi eu ter acesso aos materiais, porque eu lembro de um CD que eu ganhei de idolatria, que eu comecei a ouvir continuamente, e foi muito libertador. É um marco, assim, na minha vida. Então, eu devo a Deus, assim, às vezes eu tô, né, a gente deixa o dia a dia correr, o trabalho, a vida social, as coisas que Deus coloca, as pessoas que a gente conhece, e a gente não pode esquecer que foi Ele, né? Eu não posso esquecer. Então é isso que o desafio que a gente tem é de vigília mesmo, de ficar vigiando, porque o tempo todo vão acontecer coisas para que a gente se esqueça disso. O diabo quer mais é que a gente se esqueça, mas a gente não pode esquecer. E é irreversível, né? O caminho é irreversível. Então, graças a Deus que né? E agradeço, sim, sempre por ter tido por Deus ter me dado isso. Foi um grande presente, né? E eu estar fazendo parte da Igreja do Senhor Jesus é maravilhoso, né? E é isso, é uma eterna vigilância. Às vezes parece duro, às vezes parece duro, é difícil, que difícil, porque a gente quer só graça o tempo todo, né? Quer ser presenteado o tempo todo, mas não dá, né? Então, a gente tem que aceitar as coisas que Deus coloca para o nosso crescimento espiritual, né? Amém. Eu me recordo que nós
nesses momentos assim, né, que Deus fez de quando a gente começa assim, né, a gente tá bem numa fase de início, uma fase assim de estar abalado, né, numa fase de estar assim meio que desnorteado, numa fase meio de que sem saber, né, o que vai acontecer, né? Porque na verdade a gente não sabe o futuro, né? O futuro a Deus pertence, né? Só Deus sabe, né? Mas o mundo nos ensinou a querer controlar, né? Algo incontrolável, né? Uma mentira. Por quê? Porque se eu tentar controlar algo, né? Tentar controlar o que é incontrolável, vai gerar o quê? O que o diabo quer. Ansiedade, né? Destruição, enfim. É tudo exatamente o que ele quer, né? E a gente vê assim que quando nós estamos assim, né, voltados para as coisas do Senhor, né, tudo neste mundo, né, que Deus não quer que nós venhamos amar nem as coisas deste mundo, né, porque o mundo jaz no maligno. Porque Deus ordena, não ameis o mundo nem as coisas desse mundo. Amém? Amém. Então, só que agora, nesse momento, nós estamos no mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. E existem coisas desse mundo aqui na nossa volta. Amém? Né? Nós estamos compartilhando a palavra aqui. Né, antes de começar aqui essa entrevista, que é ao vivo, sem corte, sem edição, né, desde que nós começamos aqui, mas nós chegamos antes para chegar e para trazer essa entrevista diretamente de Cotia, São Paulo, para você, ouvinte telespectador, para poder chegar até a sua casa, entrevistas do estado de São Paulo, que são inúmeras cidades já que tem a obra, né, que nós, há 3 anos atrás, viemos como missionários apostólicos para trazer, então, como representantes do interesse de Cristo, né, essa novidade, né, para cidades, né, não só de São Paulo, mas da grande São Paulo. Estamos aqui a serviço do Rei. E estamos aqui em Cotia hoje. Né? E graças a Deus temos, né, em São Paulo capital, nosso apóstolo, irmão Sérgio Roberto Alves, como presbítero, que é o apóstolo, mas encarregado hoje, né, até o Senhor determinar, como presbítero responsável pelo administrativo. Né? E assim Deus está fazendo a obra do Senhor, né? Nós trabalhando tudo junto, né? Como pastor, como evangelista, o apóstolo, como mestre, né? Como profeta, e Deus fazendo a obra, né? Numa ponta nós chegando mais como evangelista, nas casas pastoreando, né? Nos grupos. Amém? Simples assim. Né? Respeitando a ordem, respeitando que Deus colocou primeiro, trouxe. Né? Quando eu cheguei nessa igreja já tinha um irmão chamado Sérgio, que há 24 anos já tinha começado esse movimento aqui no Brasil. Eu há 7 anos atrás comecei a fazer parte desse movimento, graças a Deus. E hoje, né, faço parte dessa missão, né, de expansão, né, desse ministério Menorá, que é o ministério desse candelabro de ouro, né, que é esse candelabro de luz para todo o planeta. Né. E eu fico assim muito feliz, minha irmã, e eu oro para o Senhor para mantermos todos nós essa simplicidade, né, porque eu sei quanto vale uma alma, porque eu me alegro quando tem um batismo, né? Eu me alegro quando eu vejo uma ovelhinha que não conseguia falar porque só chorava, porque os grupos eram interrompidos por momentos de choro, né? Mas o choro que lava, aquela limpeza que o Senhor estava fazendo de tanto lixo, tanta sujeira e tanta necessidade, né? De busca do equilíbrio, o Senhor operando e fazendo maravilhas, né? Bagunçando e arrumando e organizando por dentro. Né? E hoje tu está aqui. Né? Esses meses atrás que passaram, que faz pouco, né? Meio ano. Um pouquinho mais, já deve ter uns 9 meses.
9 meses. Agora nasceu. 9 meses atrás, né? Hoje, 9 meses atrás, jamais imaginaríamos que estaríamos, né, nesse momento. Foi profetizado, né, que você estaria hoje num momento melhor, né? Que você olharia para trás e estaria falando assim, né? E hoje está aí, né? Então, eu só glorifico a Deus por esses momentos, né? E você falou uma coisa importante, né? Que é a questão da idolatria, né? Para a gente vigiar, para a gente cuidar, né? Para a gente não querer ser nada, para a gente continuar na simplicidade, né? Porque, na verdade, né? Tudo é para nós, né? Então, lá Deus, bem no comecinho, falou da idolatria. Deus nos traz hoje, né? A questão do mundo, não amar o mundo, não se amar a nós mesmos, né? Para nós. Porque, na verdade, o que importa, né? É nós lembrar da grande comissão que Deus nos deu, do ID, levar a boa nova. Hoje, nesse momento, Deus já te deu um conhecimento, uma base, para nós seguir em frente. Quantas pessoas hoje têm carência e necessidade, de quanto sofrimento pessoas têm hoje, que você estava lá, não tem mais jeito a tua vida. Naquele momento para você a sua vida não tinha mais jeito. Você contou para nós que você dependia totalmente daquela relação e que não tinha mais jeito, você já estava indo na igreja. Mas naquele momento de dor, você decidiu entregar a sua vida para Deus. E Deus te mostrou que Ele ia te dar toda a condição. E você creu. Glória a Deus por isso, né? É maravilhoso, assim, esse me dar conta. Eu demorei para me dar conta da transformação, da mudança. E às vezes as pessoas falavam e eu não enxergava. Mas hoje não tem como, depois de 9, 10 meses, não tem como, né? Dizer que é a mesma coisa, porque não é. A questão da idolatria eu tive que trabalhar muito, assim como da amargura. A amargura também foi um material que eu dei uma intensificada no... né? Eu tive que ouvir bastante, porque eu acho que Deus vai trabalhando conforme a gente pode receber também, né? Então eu fui tirando, eu tinha coisas muito grandes, né? Porque foram anos de muitas brigas, que a gente achava que era amor, né? Mas não é uma coisa doente, né? Uma coisa que não é abençoada por Deus, né? Eu tinha uma união que certamente não era. Mas eu só pude enxergar isso muito tempo depois, porque a gente quer que dê certo de qualquer jeito, né? E de qualquer jeito não é o jeito de Deus, né? O jeito é dele. Então a gente só precisa obedecer. Então todas as vezes, assim, realmente eu me entreguei e me coloquei nas mãos dele nessa hora e vi ele trabalhar. Posso afirmar isso. Não tenho dúvidas que foi Deus, não tenho. Se eu não tivesse encontrado, tido esse caminho, esse encontro com Cristo dessa forma, eu não sei o que eu poderia dizer, não sei nem como eu estaria, porque eu cheguei a viver antes de conhecer o Flávio, de acontecer tudo isso, apesar de ir na igreja e até acreditar em Deus, mas eu vivia tomando remédio para calmante, eu vivia brigando, eu passava por coisas que que um filho de Deus não precisa passar. Né? Então, até hoje, assim, quando a gente teima um pouquinho, a gente percebe, um filho de Deus não precisa passar por isso, não precisa lidar com isso. Então, basta entregar, basta seguir, né? Como diz a palavra, não é para sair do mundo, né? Porque a gente está aqui, mas a gente tem algumas escolhas a fazer, né? Dentro dessa obediência. Então, a obediência é algo também que eu tive que trabalhar bastante, ainda trabalho. A questão de submissão, eu acho que são coisas ainda que Deus está limpando, eu pedi muito a Deus, né? Mas até a forma de falar com Deus, tudo isso eu fui aprimorando conforme a gente está na igreja. Por isso que é importante, que às vezes as pessoas, eu vejo muitas pessoas com essa postura, né, de que não precisa ir na igreja, deixa que eu tenho meu relacionamento com Deus. Realmente ele é individual, a salvação é individual. Se você não quiser ser salvo, ninguém pode ir lá e te forçar. Mas você compartilhar, tem momentos como grupo, tem momentos como culto, fortalecem muito, né? E aí te dão também o entendimento, a clareza, coisas que você não consegue sozinho, Deus vai te mostrar através de outra pessoa. Por isso a importância desse momento, né? Eu acho que
Eu vivi tão... Eu achava qualquer coisa tudo tão igual, né? Eu achava que eu estava falando com Deus quando ia numa mãe de santo para ver a minha sorte, a minha vida, e achava que aquilo ia me guiar e que não tinha problema, porque eu não estou fazendo nada demais. Achava que não fazia mal a ninguém. Então a gente tem muitos enganos, né? E às vezes a gente até aceitou, mas todos nós somos pecadores, né? Então a gente precisa muito buscar sem parar, né? Em muitos momentos, claro que cada um vai ter o seu particular com Deus, mas tem algumas coisas que são ordens gerais, que ele deixou aí no manual, a gente precisa acessar para entender e ter muito amor e paciência e tolerância até para entender que é diferente em cada um dos irmãos. E isso é uma das coisas que me fez ficar na Igreja do Senhor Jesus, porque quando eu cheguei na igreja e não vi pessoas padrão, pessoas tentando ser iguais e tentando manter alguma linha externa, né, eu digo, que cada um é moldado do seu jeito e cada um tem o seu jeito, né, que existe muito respeito pela assim como Jesus pregou, né? Como Jesus disse, porque ele disse venha como você está, né? Ele não botou regras para as pessoas o acessarem, ele era acessível a todos. E ele, né, ia em qualquer lugar, enfim, tem situações aí com os mais diversos perfis. Então eu me senti aceita, e isso é muito importante, a gente não julgar as pessoas. A gente pode até identificar, conforme a gente vai se iluminando, a gente vai entendendo no mundo que não presta. Mas isso não significa não amar, né? Não ter essa... que é justamente o que Jesus pediu. A gente não pode ser contraditório. Mas é tudo um caminhar, né? Então, a Igreja do Senhor Jesus eu realmente... assim, me deixa muito feliz ver um ambiente desse, né? Acho que a gente está aí dentro da visão que Deus tem, do que Deus quer. Isso que é importante, né? Não me agradar pessoalmente, mas que está dentro do que Deus... Depois a gente começa a entender e ler a palavra e ver que está dentro de uma... né? Está obedecendo ali as coisas que Deus colocou, né? Que Deus revelou. Então, eu me sinto abençoada por fazer parte aí desse corpo, né? Amém. Glória a Deus, né? E o Senhor vai ajustando tudo, né? E quando a gente persevera, né? Eu estava fazendo um parênteses, né? Eu vejo que como é importante a gente observar as coisas, né? Nós estamos no mundo, no meio de coisas deste mundo, amém? E eu comentava, né? Que nós estávamos aqui já há algum tempo antes de começar, compartilhando a palavra, né, e orando. Mas que depois, quando o assunto começou a ficar bom, os telefones começaram a tocar, né? As coisas começaram a ficar meio tumultuadas, né? Então a gente vê assim como existe um movimento, né, espiritual na nossa volta e que nós temos que vigiar, sim, né, e que esse movimento externo influencia, sim, nas nossas vidas, né? Então, o Senhor nos dá tantas direções, tantas dicas, né, na palavra, do como proceder, né, onde eu devo estar, com quem eu devo andar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu sugiro, o que procede, o que não procede, né? Todas as coisas são listas, mas nem todas me convêm. Se não me convém, não agradam a Deus, né? Então, eu vejo assim, né, e deixo, né, esse momento assim para nós refletir sobre isso, né? Todos nós, né? Porque são assuntos delicados para todos nós em diferentes áreas da nossa vida, né? E esse é um desafio para cada um de nós em várias áreas que muitas vezes nós somos pegos de surpresa e enganados em muitas coisas que nós não queremos fazer e nem faríamos se estivéssemos atentos, vigilantes, sóbrios. Porque o Senhor diz para nós, sede sóbrios e vigilantes, né? Sede sóbrios e vigilantes, né? O acusador, o vosso adversário, anda em derredor, né?
Então ele está como um leão que ruge, esperando para atacar, né? Para destruir qualquer um de nós aqui, né? E você que nos assiste. Então, assim, eu também passo desafios, né? Eu também tenho ataques absurdos, né? Porque eu sou um cara, assim, que naturalmente falando, eu já era para ter morrido, né? Tenho certeza, já testemunhei várias vezes aqui no Quintal Vivo. E na igreja, enfim, várias cidades aí que a gente passa e viaja. E os irmãos que a gente compartilha. E várias histórias, né? Então, eu nunca pedi para fazer nada. Nunca. As coisas foram acontecendo. E na igreja do Senhor Jesus é assim. As coisas vão acontecendo quando eu ver, aconteceu. Né? E a gente sofre tantos ataques, é espiritual, é natural, é coisas absurdas. Né? E é tão necessário que se faz da oração. Né? E eu queria deixar assim isso hoje para nós, né, também. Sinto assim de nós orar mais uns pelos outros. Né? Pelo corpo, né, aqui em São Paulo, que é um corpo novo, né, que é porque não para de crescer. Né? Eu vejo assim que é o mesmo corpo que tem no Rio Grande do Sul. É o mesmo corpo que está em Florianópolis, Santa Catarina. É o mesmo corpo de Curitiba, Paraná e as cidades todas do Paraná. É o mesmo corpo do Rio de Janeiro, estado. Né? O mesmo corpo da Bahia, né? Salvador, lá de Freitas, irmãos, alô. Né? É o mesmo corpo de todo o Brasil. Alô, São Luís do Maranhão, nossos irmãos. Né? Todo o corpo do Maranhão. Né? E se nós pegar aí todos os estados, né, que a gente tem, né? Mato Grosso do Sul, nós temos aí, né, os irmãos lá de Rondonópolis também, tem os irmãos lá do Amazonas, né, Minas Gerais. Então, né, me perdoe todos os estados aí, mas que eu não lembro agora, mas irmãos, né, todo o planeta. E quanta expansão hoje, como carece cada um desses irmãos aí que agora me vem, né? E eu vejo assim que Deus abençoe cada um deles. Deus sabe quem são. E eu sei, porque eu também estou aqui afastado, né? Eu digo, graças a Deus, hoje o Senhor está levantando os obreiros aí, né? Vocês que estão junto, né? Porque foi muito difícil no começo. A gente era muito sozinho, né? Não tinha nem com quem, nem problema para ouvir, né? E era tão necessário, eu acho, nós ficar sozinho para ser quebrado, para quando tivesse problema não reclamar, né? Porque eu acho que esse foi o processo que Deus fez na minha vida. Porque eu era tão sanguíneo, tão evangelista, que eu não conseguia pastorear, não conseguia apacentar, né? Então, quando chega na hora de ouvir, eu empresto o ouvido. E Deus dá a palavra certinha na hora que tem que dar, para poder dar um retorno, né? É tudo Deus. Mas eu não conseguia fazer isso, né? Eu era pegava, dava o recado e vamos pro próximo. Que é o que o evangelista faz, né? Então, ganha uma alma e vamos embora. E hoje já Deus tem usado pessoas para evangelizar e para eu apacentar. Às vezes eu evangelizo e apacento, né? Então assim, mas é tudo Deus que faz, porque eu sei que eu não sou assim. As pessoas que me conhecem há anos sabem que eu não sou assim, né? Então, como é que nós não vamos servir um rei desses, que muda a nossa vida, minha irmã? Entende? Olha o que Deus já fez por ti. E eu compartilho isso com os irmãos para sensibilizar os irmãos que estão nos ouvindo. Porque tem muitos irmãos que talvez tenham esquecido de quantas coisas Deus fez. Sabe? Quantas maravilhas Deus já transformou, né, na nossa vida. Como Deus já te fez mais calmo, mais tranquilo, um novo homem, né? Pela palavra, pela ministração, né? O irmão Sérgio, né, um apóstolo. Quanto foi usado para liberar o que está na palavra? Amém. Foi Jesus, a palavra está escrita, amém. Mas amém, ele foi usado e está sendo usado. Quanto se negou, quanto foi quebrado, está sendo quebrado e continua para poder liberar, porque um vaso quebrado libera. Se há liberação, né? Se há expressão,
É porque está sendo quebrado. Porque um vaso quebrado libera. Então, se está liberando, está sendo quebrado. Então, está se colocando à disposição para ser quebrado. Então, glórias a Deus, vamos orar pelo irmão, né? Vamos orar pelo apóstolo, vamos orar pelo ministro da palavra, né? Sim, é um apóstolo, sim. Né? Quando foi Pedro, haviam sim 12 apóstolos. Mas todos se dirigiam a Pedro. Quando chegavam aos apóstolos, todos se dirigiam a Pedro, quando Pedro liderava. Por quê? Porque Pedro foi instituído líder dos apóstolos. E era Pedro que estava, então, pregando, sendo o ministro da palavra naquela época, naquele momento. Até que Deus levantou Paulo. E haviam outros apóstolos? Sim. Mas quem foi o ministro da palavra enquanto haviam os demais apóstolos? Os 12 apóstolos? Paulo. Então Deus não pode falar por 12 bocas. Deus fala por uma. Para não dar divisão. Mas está tudo escrito. É só nós querer enxergar. É só nós querer ver. Então, testifica, as coisas estão acontecendo. Há transformação na minha vida? Há transformação na tua vida? Há transformação na vida do irmão e da irmã que assiste? Então amém. Há pecado na vida dos irmãos todos? Vamos orar um pelos outros. Mas vamos viver isso na prática. Né? Nós somos atacados, sim, com pensamentos. Sim, eu também sou. Né? Eu também sou. Mas eu decidi não dar alimento para demônio. É fácil. Não é, eu fico até doente. Fico doente. Né? Fico doente. Estou em tratamento. Estamos em obras. Né? Mas eu vou ficar doente. Mas eu não vou me posicionar contra uma autoridade, por exemplo. Isso aí é suicídio. Né? Isso é feijão com arroz, isso é básico. Né? Então, irmãos, eu vejo assim que obra maravilhosa essa, né? Que nos proporciona esse crescimento, essa verdade única de Deus, que é a obra. Que o Senhor trouxe para a terra, para que nós sejamos todos edificados e sejamos um só com Ele. Para que estejamos com Ele e permaneçamos nele. Amém? Então, assim, eu glorifico a Deus, minha irmã, porque eu sei que é um começo, né, desses 9 meses aí, de um grande começo, na verdade, que tem pela frente. De uma grande fase que se inicia agora na tua vida, eu creio. E que o Senhor, né, preparou tudo, né, com muita oração, né. Temos aí o privilégio hoje de ter nosso irmão e apóstolo direto, né, na capital São Paulo, que se faz necessário, né, porque precisa de muita oração. A guerra espiritual é absurda, né, a gente derrete aqui, porque a batalha é muito grande. Né, a gente já está com o couro um pouquinho mais grosso, porque acostumou, mas é muito ruim, né, a batalha aqui. Mas o irmão está aí, né, e o Senhor está nos abençoando, né, com as ministrações, com as escolas, né, que está sendo na bandeirinha de São Paulo aí, tendo aí agora, enfim, todos os seminários, aí, as escolas que estão aí já gravadas, e os cultos, para a gente poder assistir pelo Pão de Judá também ao vivo, né, que é liberado então aos domingos pela TV Menorá, pelo site pãodejudá.com.br. Então vejo quanta coisa está acontecendo, né? Quanta novidade, quanta coisa nós temos que renovar a mente, né? Deixar de lado as coisas do mundo, as coisas desse mundo, as vaidades, né? Porque no fim tudo é vaidade. Mas se nós não chegar no feijãozinho com arroz, em ganhar a alma, pregar o evangelho do reino, né? Falar do quem quer for batizado será salvo, né? Chegar na casa aqui, amém? Ouvir, vai para casa, gasta gasolina, volta, paga pedágio, vai, volta, vai. Dá um lenço, volta o lenço, dá um lenço, volta o lenço. Né? Traz uma caixa de lenço na próxima. Né? E quantas caixas de lenço? Né? E assim, mas hoje, né, 9 meses é uma alegria. E mesmo assim é um trabalhar ainda. Né? Hoje o Senhor preparou todo um arranjo para nós poder estar aqui. Né? Então eu vejo assim, da importância de nós ser quebrado para fluir. Né? Quer comentar alguma coisa? Não, é verdade. Eu vejo que
até para ter esse momento aqui, eu acho que a gente chegou a remarcar. Eu acho que, né, o inimigo sempre vai tentando, né? E aí cabe a gente ficar vigilante para poder deixar Deus trabalhar, né? Então eu vejo isso mesmo. E, enfim, a gente tem que orar pelo corpo, que eu acho que é uma coisa importante que você disse, que eu tenho trazido muito para as minhas orações. Quando no momento inicial do lencinho, que eu ficava muito, né, depressão e chora, eu não conseguia pensar no outro, né, não conseguia nem pensar em mim direito, só conseguia chorar. Na verdade, eu estava pensando em algo que nem estava com Deus, assim, estava pensando, né, no caso foi uma pessoa, enfim, tinha esse foco, assim, o sofrimento era muito por conta dessa falta. Quando eu entendi que Deus, quando eu entendi um pouquinho, né, talvez, né, tudo é um caminhar, é um trabalhar, do amor de Deus e do que Ele é capaz, assim, ficou muito pequeno aquilo que eu estava dependente, que eu achava. Então, às vezes a gente fica preso numa coisa, numa pessoa, num trabalho. Eu também tive experiência com profissional. E é uma luta sempre, porque a gente acha que a gente precisa, mas se a gente relaxa e entrega para Deus, muda. Porque se a gente for achando que aquilo é importante para a gente, não deixar Deus trabalhar, a gente bota a mão, a gente peca, né? Então, eu vejo um trabalhar muito grande de Deus, agradeço e tenho colocado o corpo muito nas minhas orações por conta disso, porque de repente a gente começando na vida com Deus, a gente está preso nos nossos problemas. Normalmente a gente é trazido realmente por uma dor, por algo, né? No meu caso, que não cresci no meio, né, tão regular cristão como eu vejo outras pessoas, eu tive outras experiências e cheguei durante muitos anos eu nem acreditava em Deus, né? Não tinha nenhum contato. Então, assim, a gente fica muito preso nos nossos problemas naquele contexto. Mas com o tempo a gente tem que ir começando a enxergar, até porque para Deus, né, não é isso que Ele quer, né? Que a gente fique ali pedindo pelas nossas causas, né? Então, às vezes passam alguns problemas e tudo bem, a gente nem reclama mais, algo que eu estava chorando lá, imagina, não tem a menor importância. Então, isso tudo é graça, Deus que dá, a gente não é capaz de nada mesmo. Se dependesse da gente estava tudo perdido aí no mundo, certamente. Né? Então, que bom, né? Vamos acessar a Deus, porque é só Ele que vai fazer uma diferença real, né? A gente pode tentar fazer diferença de outras formas, mas real é só com Deus mesmo. Então, eu agradeço mais uma vez. Amém. Amém. E esse amor, assim, é um amor que constrange, né? Esse amor que tu tá falando, eu vejo assim que é o amor de Deus mesmo, né? Que flui, né? É um amor de Deus dentro de nós, de dentro para fora. É o amor divino, né? O amor ágape, que é o próprio amor do Cristo que está em nós, né? Isso é algo divino, que isso depende, né, de renúncia, depende de confissão, né? Depende de eu estar colocando, né, aos pés do Senhor, né, os meus pecados, né, orando. Depende de eu estar ali clamando, né, de eu estar aberto, né, ao Senhor para que Ele opere na minha vida, né? Então os quebrantamentos vêm, as situações vêm, os arranjos vêm. E eu glorifico ao Senhor, né? E eu glorifico a Deus por tudo que está acontecendo, né? Eu tenho visto assim que Ele cada vez mais, né, eu tenho vivido esses anos aqui, né, esse 7º ano que se inicia, que maravilha, né? Eu cheguei à conclusão que eu sei nada. E a conclusão assim que tudo pode acontecer, mas eu tenho a certeza que está tudo na mão do Senhor. É aquela conclusão assim que tudo pode acontecer, mas que está tudo na mão do Senhor, que é por fé, e que eu preciso vigiar, que eu preciso praticar a justiça, a palavra, para ser um justo. Nós compartilhávamos. Porque daí eu sei que Deus vai honrar.
porque eu vou ser a expressão dele, eu vou estar me alimentando, eu vou estar me consagrando, eu vou estar buscando a palavra, né? Vou estar vigiando, eu vou estar aceitando a admoestação, né? A exortação. Vou receber consolação do Espírito, pela palavra, né? Pelo próprio Senhor. E vou estar sensível, e vou estar transbordando, né? E as pessoas vão ver o Cristo, porque eu não presto, né? E as pessoas vão ver o Cristo, vão ver a alegria do Espírito, que se fazem nas pequenas coisas, né? E vão querer ficar com Jesus. E aí o Senhor dizia, eu te batizo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória! Amém? Mas aí Deus disse, né, ensinando-os, né, todas as coisas que você tem ordenado, né, que está lá, Mateus 28, 20, que é isso que nós estamos fazendo aqui, grupo familiar, discipulado, né, congregar, né, aos domingos, todos os grupos, fundamental importância, né, TV Menorá, aberta, ao vivo, coletânea apostólica, MP3 no carro direto. TV por assinatura, assuntos específicos para combater aquilo que cada um de nós precisa. Ferramenta tem, mas nós temos que usar todos os dias. E isso vai nos levar à prática da justiça. A prática da justiça nos torna um justo. Amém? Mas tem alguma coisa complicada nisso? Não tem, né? Que dureza, né? É verdade. É, e como eu sou duro. Como eu sou duro. Mas eu glorifico a Deus que tem me dado a graça para perseverar, né? Que o Senhor siga te abençoando também, tu e a tua casa. Siga abençoando a todos os irmãos, né? Aqueles que vieram primeiro, que vieram antes, que foram escolhidos, né? Primeiro, para começar antes, né? Todos nós somos escolhidos, né? Por Deus. Tem os que já são escolhidos, que ainda não vieram, não chegaram, mas estão chegando. E agradecer só a participação aí da irmã, né? E todos os ouvintes, telespectadores que estão fazendo parte aí, né? Dessa expansão desse evangelho do reino aí em todo o planeta, né? Lembrando que não importa quem é perna, quem é braço, quem é dedo, quem é nariz, quem é orelha, onde Deus colocou a gente ou coloca, amém, né? Deus que escolheu, né? Todos nós temos a possibilidade de buscar o Senhor e se alimentar dele, ter revelações dele sem limite, é ilimitado, é só buscar, meditar e ter contato com o Senhor, né? Mas braço é braço, perna é perna, função cada um tem, né? Então, se a minha é abrir mercado para Cristo e apacentar, amém, eis-me aqui, né? Eu estou à disposição do Rei, né? Então, que bom que eu estou à disposição, que o Senhor me guarde e me conserve, e que o Senhor me capacite, né, a permanecer, em nome de Jesus, a todos os irmãos, a irmã também, né, que o Senhor siga abençoando nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, né, que o Senhor possa abençoar, né, a sua família toda, né, toda a congregação, todos os irmãos do Ministério Menorá aí que têm estado nos bastidores, né, porque eu vejo assim que é muita opressão, é muita guerra espiritual. A gente fica aqui hoje, o telefone toca, a porta bate, toca o outro telefone, aí desliga o celular, toca o fixo, né, muita coisa, cachorro latindo, né. Eu estava aqui uma hora antes e não aconteceu nada, né? Então, e os irmãos sabem, os irmãos que estão assistindo, eles entendem, eles sabem disso. Mas parece que às vezes esquece, a gente esquece disso. Então, tem uma guerra espiritual absurda acontecendo hoje, né, nas nossas vidas, na vida dos irmãos também lá, né? Então, vamos se ajudar, né? Nós temos que orar mais pelo corpo, orar por nós, né, por todos nós, está todo mundo, nós estamos cada um voltado para si, mas Deus quer nós só para frente, para nos arredobrar tudo, né, de graça, de bênção para nossa vida, né? E querer o bem, né, que Deus profetize, em nome de Jesus agora, profetizo bênçãos, né, sem medidas para todos aí, né, para que os propósitos nas vidas dos irmãos todos aí se cumpram, né.
E eu tenho certeza, né, minha irmã, que essa obra aí que Deus começou, Ele vai terminar, né, as nossas vidas, em nome de Jesus. Né, que seja por amor, né? Que seja por amor, né? Como foi testemunhado hoje, né? O amor constrange, o amor nos mostra que, como eu era muito egoísta, eu continuo egoísta, mas eu era muito, né? Amém? E que a gente possa estar unido aí, porque o que importa mesmo é levar à frente isso tudo, né? E o resto é vaidade. Amém? Então, minha irmã, deixa aí mais uns... Comentar mais alguma coisa aí, então? Amém. Amém. Eu agradeço a Deus por esse momento. Agradeço por Ele ter tanta misericórdia na minha vida, por ter me salvado, por ter nos salvado. Que Ele, né, venha a trazer outros irmãos, que a gente consiga ser usado por Ele para alguma coisa que sirva, que a gente não seja aí, que a gente fique na posição vigilante e obediente para que a gente possa ser usado por Ele. Né, que Deus vá constrangendo mesmo a todos nós, porque, né, acho que Ele vai fazendo isso para a gente ir se posicionando, porque pela nossa natureza a gente não vai nunca. Então, né, vamos deixar Deus trabalhar, e agradeço aí pelo corpo que eu faço parte. Que eu seja cada vez, né, independente de qual parte eu seja, que eu consiga entender os outros, respeitá-los e deixar, né, Jesus conduzir aí como grande cabeça. Que Deus abençoe a todos, né, que abençoe as nossas vidas, para que a gente possa ainda dizer muito sobre Ele, né, para a honra e glória dEle, e não para as nossas vitórias, né. Não, a gente às vezes tem esse foco. Então peço que Deus vá nos ensinando mesmo, vá fazendo essa limpeza, essa purificação, e nos mostrando o que realmente importa, né? Que a gente viva dentro do foco, do reino, né? E longe dos propósitos mundanos. Amém. Amém. Versículo que o Senhor nos traz agora, então, para encerrar. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Graça e paz a todos.